E continuando com minha história, com as histórias em quadrinhos, que hoje será quadrinhos que emocionam, né? Aqueles quadrinhos que emocionaram, aqueles quadrinhos que ainda me emocionam. Claro que eu vou pegar do início, né? Aqueles que me emocionaram no início, mas vai ter alguns de hoje em dia. Na verdade, quase todos, se você for procurar, tem hoje em dia, porque estão republicando. Bons quadrinhos sempre tem republicação. Roda a vinheta que eu já volto falando mais sobre isso. Pois é, pessoal. Quando o quadrinho é bom, sempre tem suas republicações, né? Sempre é bom fazer uma republicação. E eu hoje vou comentar aqui aqueles quadrinhos que me emocionaram no início. E eu vou começar com um que, pela capa, já diz tudo, né? Que é a morte de Gavin Stacy. Aqui com uma ilustração muito massa de um brasileiro nessa edição aqui. E às vezes nem é toda a história que emociona. É apenas um recorte que eu falo assim, às vezes é apenas em determinado quadrinho, ou o final, ou o meio, que faz com que emocione. Nessa edição do Homem-Aranha, eu não acho a história toda emocionante, mas esse final aqui é emocionante, de Mary Jane aparecendo para consolar Peter Parker, né? Então, esse final aqui, basicamente, emociona toda a história, dá peso a toda a história. O filme O Espetacular Homem-Aranha tentou replicar essa cena aqui com a morte de Gwen Stacy, com o Homem-Aranha pegando ela com a teia, mas não chegou nem perto de emocionar tanto quanto um gibi. E um gibi que não tem movimento assim, né, de você ver, é uma coisa de você olhar uma imagem estática e ela dizer algo, né? Toda essa cena aqui, de onde começa Gavin Stacy a cair, e aqui ele pegando ela nos braços, essa cena aqui é fantástica. Essa cena aqui emociona, coisa que o filme não fez. O que também colabora e muito é a arte de Gil Kane para essa edição. Um Homem-Aranha muito certinho, um desenho muito limpo, que combinou muito bem no formatinho e que depois foi publicado em várias edições, né? Mas aqui eu ainda tenho o formatinho que inclusive o meu, ó, tá se destacando todo. O tempo é cruel, mas ainda bem que tem as republicações e faz com que cada vez que você lê essas edições em outros formatos, num papel melhor, acabe gostando mais e mais. A emoção dessa daqui ainda fica tanto pela história como pela nostalgia, porque é uma edição antiga, é uma edição que fez muito parte da minha história com as histórias em quadrinhos. E agora eu vou para uma outra que tanto é nostálgica quanto é uma boa história. Não sei se eu comecei a gostar primeiro dos filmes de faroeste ou se eu comecei a gostar dos filmes de faroeste por causa de Tex. E essa edição aqui, antes mesmo de ele ser um Ranger famoso, né, que é a Mão Vermelha, um desenho, eu acho simples, de Gallop, uma história bem rechuchuda, né, que é o que acontece muito em Tex. As histórias são bem rechuchudas. E essa história aqui tem uma nostalgia pelo fato que no primeiro episódio que eu fiz da minha história com as histórias em quadrinhos, eu mostrei o meu primeiro quadrinho que a minha mãe me deu, que foi o do Homem-Aranha. Essa aqui foi a primeira HQ que meu pai me deu. Eu lembro que eu estava em banca vendo umas revistas, peguei essa daqui, não ia trazer, porque já tinha pego várias, e ele chegou e eu estava olhando essa, e ele disse, não, essa aqui eu não vou levar não, que já peguei. Ele disse, não, leva essa daí que eu vou lhe dar. Eu tenho essa edição como a primeira que meu pai me deu, nos anos 80. E que o tempo passa. Então essa é uma edição que é nostálgica pela história que eu tenho com ela, como também pela própria história aqui, que é muito boa. Ainda continuando no faroeste, vou para as histórias de Ken Parker. E, inclusive, sob o céu do Novo México, eu nessa edição não tenho nem a capa. Mas essa história é muito linda. Essa história é muito massa. Como a maioria
das histórias, né, de Ken Park, escrita por Giancarlo Berardi, ele chega a ser quase um coadjuvante. Nessa não é diferente. E como a história vai se passando, contando sempre como ele passando pela história de outras pessoas, o final, cara, é emocionante. O final dessa aventura aqui é triste, poético e conta tudo sobre o que aconteceu, ou seja, mostra ali porque tem que acontecer mesmo, né? Que nada na vida é certinho, nada na vida é um mar de rosa. Então, essa edição mostra bem isso. E eu vou mostrar o final aqui, que é bem triste, mas que termina com morte, sim, mas você tem que ler a história para entender por que termina nisso, para entender porque ela é emocionante por causa disso. E é uma história de amor, é uma história de aventura, é uma história do Velho Oeste. E é uma história de encontros, desencontros, amores perdidos, ou seja, é uma mistura de tudo que sempre tem em Ken Park, de Giancarlo Berardi. E não é só essa edição que é emocionante, não. Tem outras, como essa daqui, o caso Oliver Prince. Como eu mostrei o final da anterior, não vou mostrar o final dessa daqui. Mas essa daqui chega a ser tão emocionante quanto a que eu mostrei anteriormente. Algo que eu não mencionei, mas que é digno de nota, é a arte nessas revistas de Ken Park, né? A arte de Ivo Milazzo. Claro que não tem só ele, vem outros artistas também em outras edições, mas que a grande maioria é de Milazzo, porque Ken Park é uma criação de Giancarlo Berardi com Ivo Milazzo. Então, essa arte, junto com o texto de Giancarlo Berardi, para a maioria das histórias de Ken Park, vale muito ler, reler e se inspirar, né? Porque quadrinhos é inspiração pura, ao menos para mim. Claro que tem outras edições de Ken Park, claro que tem muito mais edições de Ken Park que são tão emocionantes quanto, mas aqui eu apenas dei alguns exemplos. E não quero continuar só nelas, como também não quero continuar só com o Homem-Aranha. Aqui eu dei o exemplo das primeiras edições que me fizeram ou me deixaram emocionado. Mas existem várias outras edições de cada um desses heróis que foram me emocionando com o tempo. Aqui eu estou mostrando apenas a primeira. E as primeiras que eu consegui, as primeiras que eu adquiri, as primeiras que eu li. Essa aqui do Justiceiro, que é muito violenta, mas que o final é massa. O final diz tudo sobre o Justiceiro. Tanto que eu nem vou mostrar o final. Não, vou mostrar apenas o desenho. Olha. O desenho é esse. Mas esse desenho, com o que acontece e o texto que tem, deixa a história muito emocionante. Por isso vale muito Justiceiro Retorno ao Grande Nada. Eu não faço muito, ou não acho que uma editora ou outra editora, ou um personagem de uma editora seja melhor do que o da outra editora. Não vejo assim. O que eu vejo é que depende muito de quem está escrevendo e, claro, de quem está desenhando. Como eu já falei aqui em outros vídeos, é muito bom quando um texto casa com a arte, que é o que aconteceu aqui em Asilo Arkham, né? Uma história do Batman, que mal você vê o nome Batman, que é aqui no cantinho. Já contei a história dessa revista aqui no episódio anterior. E essa edição aqui tem um final que entrega muito sobre os personagens e sobre um determinado personagem. Na verdade, sobre um vilão da gama de vilões que o Batman tem aqui em Asilo Arkham. O final é emocionante com um dos vilões do Batman. Mostra que se uma história é boa, a arte casa com ela, termina com um final tão bom, mostrando a característica exatamente do vilão e o quanto, mesmo ele sendo vilão, ele é humano. Cara, isso é muito massa aqui em Asilo Arkham, uma história do Batman. Para não sair dos personagens da DC, eu vou para outro que é muito emocionante, que é aqui, ó, Reino do Amanhã, arte de Alex Ross, com histórias de Mark Waid. Aqui tem uma das cenas mais emocionantes que eu já vi em um quadrinho, né? Por quê?
além da arte de Alex Ross ser fotográfica, que você vê bem o que está acontecendo, tem uma cena para deixar a pessoa emocionada. Claro, para quem gosta de quadrinho, para quem gosta de ler, para quem se emociona com leitura e arte. Eu sou assim, me emociono com os dois. Esta cena aqui é fantástica. Claro que para você se emocionar mais e mais, você tem que ver, ler e imaginar, além de você estar vendo, claro, mas você tem que estar dentro da cena, tem que se envolver com a história para ter a emoção necessária. Coisa que aconteceu comigo aqui nesse quadrinho Reino do Amanhã. Agora eu não vou continuar na DC, mas vou continuar no mesmo artista, ou seja, na arte de Alex Ross, aqui com a história de Kurt Busiek, acho que é isso aqui, o nome do cara. Essa história aqui, que mostra as histórias do super-herói, mas pelo ângulo de alguém que está de fora, né? Você está vendo o que está acontecendo, então a história é mostrada na visão de um repórter que vê o que está acontecendo com os heróis, suas lutas, suas tragédias. Como dá para ver aqui, são 4 histórias, ou melhor, foi publicado em 4 edições. Por quê? Porque um fala sobre Homem-Aranha, justamente a morte de Gavin Stacy, outra centraliza no quarteto, outra nos X-Men e outra faz uma mistura de tudo. Ou seja, essa Marvels aqui é uma HQ emocionante e com texto e arte também. Agora eu vou para uma edição que, quando eu comecei a ler, tem umas coisas que eu achei estranha. A edição é essa daqui, Wolverine e Hulk. Eu vou mostrar o que eu achei estranho. Logo quando abre, olha só como é que tá a arte, parecendo feito por uma criança. E isso é o que mais é legal nessa edição aqui. A arte e o texto de Stan Kate combina muito para mostrar esse tipo de coisa. Mostrar que realmente algumas páginas para mostrar que foi desenhada por uma criança, porque aqui realmente é a história de uma criança, a história de Pooh. E combina traços de como se a história fosse desenhada por uma criança com uma arte estilizada e fantástica que é de Sam Kate. Eu nunca sei dizer o nome desses caras. Mas a história de Pooh, nessa aventura aqui de Wolverine e Hulk, é muito emocionante. Tanto a história em si, como esse final aqui. Que, claro, eu só entreguei um pouquinho, porque tem que combinar, ou você tem que ler o texto para entender por que termina dessa forma. Porque mostra o herói se distanciando até mostrar ele bem pequenininho, mostrando bem o que cada um sente com o que acontece na vida, com o que acontece na aventura e desventuras de heróis ou de pessoas normais, porque aqui conta a história de super-herói, mas isso aqui pode ser muito bem a história de qualquer um. Chegando agora em outra edição que eu comprei essa edição pelo final. Sim, eu li o final. Porque eu nunca acho que um final da história, ou você sabendo o final da história, é ruim. Nunca me importei com spoiler. Na verdade, o spoiler pode até ajudar você a comprar ou gostar da edição, que foi o que aconteceu aqui nesta edição aqui, ó, Os Mortos-Vivos. Confesso, não gosto do tema, não gosto desse estilo de quadrinhos. Então eu vi a capa, achei o desenho muito massa, mas eu imaginei, poxa, esse tema, essas coisas não me agrada muito, então não vou adquirir. Mas inventei de ler o final, ou de ver o final. Claro que aqui, o final desse encadernado aqui, que pega várias edições, com a arte muito massa de Tony Moore e o texto de Robert Kirkman, né, que é o criador. E esse final aqui dessa edição fez com que eu comprasse, porque por mais que eu não gostasse, ou não gosto desse tema de mortos-vivos, essas coisas assim de terror, mas esse final é muito emocionante, é muito família, é muito de, cara, isso aqui pode acontecer com qualquer um, que seja no The Walking Dead, que é o nome dessa edição em inglês, que seja de qualquer outra forma. Então, valeu muito essa edição aqui, Os Mortos-Vivos. Uma edição que eu adquiri por causa do final. Claro que foram surgindo outros quadrinhos, foram aparecendo outros personagens durante esse tempo todo que eu compro quadrinhos. Afinal, sou um
devorador de quadrinhos, né? De histórias em quadrinhos. Eu gosto muito. E um quadrinho que me fez voltar a colecionar revista mensal, né? Foi Julia, As Aventuras de uma Criminóloga. Aqui, já na edição do novo formato. Anteriormente, ó, ela é pequenininha e passou a ser nesse formato. Olha aqui. São aventuras em preto e branco, mas que toda aventura dela é emocionante. Porque Giancarlo Berardi sabe escrever bem. Ao menos até aqui, as aventuras que eu li, escrita por Giancarlo, não teve nenhuma que me decepcionasse. Claro que tem uma que é melhor, outra que é melhor ainda, mas tem aquelas que não são tão boas. Mas mesmo assim, é acima da média. E As Aventuras de uma Criminóloga fez tanto sucesso que tem uns especiais grande, colorido, olha só, que também é algo que vale muito você ler. Você que gosta de histórias policiais, eu sou apaixonado por histórias policiais. E As Aventuras de uma Criminóloga é muito massa. Mas como é uma história seriada, né, que vem de muito tempo, você às vezes acaba ficando sem ter onde colocar tanto quadrinho, né? Que você vai lendo e vendo que vai ficar sem espaço. Mas é uma história muito legal. São histórias que muitas nem continua a trajetória dela, a cronologia, mas que não é necessário você ler a primeira edição para entender a última, né? Ela tem uma inimiga que vez ou outra aparece nas edições e que quando aparece continua de uma história para outra, mas a maioria das histórias finaliza e todas elas têm os personagens, passa por cidades. Olha, é uma HQ humana. Essa aqui é a verdade. Essa HQ, Julia, é uma HQ humana. Como esses Verões Felizes, que primeiramente começou a ser publicado por edições, né? Mas foi publicado apenas 3, aí não foi publicado mais, sendo que são 6 volumes de Verões Felizes. Aqui encadernado, olha só, que é a história de um desenhista. Veja só, com as aventuras que ele tem com a família, né? Nos verões eles vão tirar férias e todas as férias se passam em um lugar diferente, que vai contando as aventuras dele que eu digo do artista, né? Do principal, com a família. Uma arte linda, um texto maravilhoso. Aqui as 6 edições, olha só que volume massa, ó. E todas as 6 edições é um arraso. Não são só edições americanas ou europeias que fazem ou emocionam, não. Vou dar um exemplo disso aqui, ó. Shampoo, de Roger Cruz. Cara, essa edição eu acho muito massa, emocionou muito quando li a primeira vez. Logo, eu gosto muito da arte de Roger Cruz, né? Essa arte estilizada. E como é uma história do cotidiano, das aventuras de jovens, né? De um cara que é roqueiro. Ou seja, a realidade e dos amores que vai acontecendo entre a turma, dos encontros que eles têm em um ambiente. Shampoo, aqui um encadernado, é uma HQ que vale muito ler e emociona bastante. Outro brasileiro aqui, ó, dessa vez com Faroeste. Cara, eu gosto muito de histórias de Faroeste e essa daqui vale muito. Aqui o encadernado com 3 histórias que mostra o início, o meio e o fim de um pistoleiro, ou da saga de um pistoleiro, né? Muito bem contada, uma arte muito boa, que novamente casou texto e arte. Gatilho, a trilogia de Carlos Estefan e Pedro Mauro, vale muito e emociona também, principalmente para quem gosta de faroeste. Vou finalizar por aqui com outra história em quadrinhos de brasileiro, que é essa daqui, de Fábio Mon e Gabriel Bá, Day Trip, que é uma história contando o cotidiano de pessoas, com um desenho bem peculiar dos irmãos, ó, e o texto também, né? Essa HQ é emocionante também, porque conta a história de pessoas normais, não é super-herói, é a vida, é o tempo e o percurso que cada um percorre no decorrer dele. Isso faz com que a gente se identifique, a gente veja que, se não nós, mas outras pessoas passaram isso. Isso é muito legal, cara. Numa história em quadrinhos você vê e lê isso. Day Trip também é uma HQ que emociona, ao menos a mim, muito. E é isso. Por hoje eu finalizo minha história. Claro que tem muitas e muitas outras histórias em quadrinhos que me emocionaram. Aqui eu estou apenas mostrando algumas. Afinal, cada pessoa vai ter uma história em quadrinhos que emociona, um livro que emociona, um filme que emocione. Aqui eu estou mostrando
daqueles quadrinhos que me veio à memória, aqueles quadrinhos que ainda hoje eu olho e digo, rapaz, essa história me emocionou muito. Essa história tem uma história por trás. Quando eu falo em uma história por trás, é porque eu comprei essa edição, né? Como no caso dessa daqui, que eu comprei por causa do final. Eu li o final, ou seja, eu queria ver o que aconteceu antes para terminar ali. Às vezes o final da história é apenas o começo. Por quê? Você vê o final, vamos dizer. No meu caso, eu vi o final, mas eu queria saber por que é que a história finalizava daquela forma, assim como as outras que eu mostrei aqui. Todas elas terminaram de um jeito, mas o que aconteceu para a história finalizar ali? Cara, esse percurso, para mim, é fantástico. Se você saber o percurso de algo para finalizar daquele jeito. Eu sempre tento passar isso nas histórias em quadrinhos que escrevo. Em algumas eu até consigo ter ou ver certa determinada coisa que aconteceu no decorrer da história para finalizar de uma forma emocionante. Quando isso acontece, a história está valendo. Teve muitas aventuras que eu escrevi e desenhei que eu tinha o final. Sim, eu tinha o final. Agora eu queria escrever algo que terminasse ali. Muitas histórias eu tenho o final e quero preencher até chegar naquele final que eu acho o máximo. E quando eu consigo escrever a história para realmente aquele final ser o que eu pensei, a história naquele momento fica, ó, supimpa. Que palavreado, né? Ei, fica boa, fica ótima, fica maravilhosa e emocionante. É isso. Você que quer conhecer meus quadrinhos estão aqui, ó, esses aqui no digital, que é no Kindle da Amazon, que pode ser lido de forma digital em tablet, PC, notebook, celular, ou seja, uma infinidade de formas, né? Mas tem aqueles que não gostam de ler no digital. Tem essas aventuras aqui, ó, de Enigmar, que é um detetive cômico, um detetive bondifário, que pode ser adquirido na lojinha da Gibizada. Para isso, você pode acessar meu blog, ó, que é esse que está aparecendo aqui embaixo. Você acesse lá, lá vai ter todos os links. Aqui na descrição desse vídeo também tem todos os links para você acessar minha arte, onde você pode adquirir as mesmas na internet. Então não deixe de ver, não deixe de compartilhar, não deixe de, e ao menos, conhecer. Pois é conhecendo que a gente acaba, às vezes, gostando. Vá lá, acesse, conheça, porque é tempo de arte. Até a próxima!